Olá, meus irmãos, um ótimo dia. Que o seu dia seja de paz, de prosperidade e que seja em tudo abençoado pelo nosso Deus. O texto está lá em Mateus e ele está escrito assim, ó: Venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, eu vou repetir essa parte aqui porque é sobre isso que nós vamos falar. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, se o jugo não está suave e se o fardo está pesado, não é de Deus. Vou repetir. Se o jugo não está suave e se o fardo está pesado, não é de Deus. E às vezes você vai pensando assim que você está carregando um fardo pesado. Tem muita gente carregando fardo pesado e pensando que está carregando um fardo de Deus. Não é. Porque o fardo pesado não vai deixar você ir muito longe. Então, se você está carregando um fardo pesado, você não vai chegar no final do trajeto. Por quê? Porque é impossível. Então, Jesus está dizendo, o meu jugo é suave. Ou seja, dá para andar, dá para ir mais longe, porque é suave. E o meu fardo é leve. Irmãos, o jugo, sabe aquela canga que coloca em boi? Aquilo ali é chamado de jugo. Mas também, eu não sei se você já viu em algum filme antigo, uma vara que a pessoa coloca sobre os ombros e na ponta de cada lado da vara coloca ali um fardo. Então a pessoa colocava aquela vara sobre os ombros e na ponta da vara, cada ponta tinha um fardo. Aquilo ali também é chamado de jugo. E o texto está dizendo o quê? Que é suave, que não vai machucar. E o texto está dizendo que o fardo é leve, ou seja, não vai pesar. E muitas pessoas estão vivendo e carregando um jugo, um fardo pesado, e um jugo que não é suave, que está ferindo, que está machucando. Por quê? Porque não é de Deus. Não é de Deus. Às vezes a pessoa está carregando algo que não é de Deus, vivendo algo que não é de Deus. E a questão é que às vezes a pessoa pensa que é de Deus. Este é o problema. Porque por que a pessoa carrega? Porque ela acha que Deus tem aquilo para ela. Quando você pensa que Deus tem aquilo para você, aí fala, não, eu tenho que carregar isso aqui, porque essa é minha sina, Deus tem isso para mim, foi Deus, tem que ser desse jeito. Irmão, você vai ficar ferido, porque o jugo ele vai machucar, ele fere, né? Se ele não for suave, ele vai ferir, ele vai machucar. E o fardo pesado, você não vai suportar, não vai aguentar muito tempo. Uma hora você vai desfalecer carregando aquele fardo pesado. É sobre isso que Jesus está falando. Esse fardo leve, irmãos, essa caminhada leve, é o que Jesus tem para a igreja. Então, aqui no Ministério Unido Casa de Deus, eu tenho uma preocupação com os membros da igreja. De vez em quando eu converso, e aí, você está bem? Eu pergunto para as pessoas que trabalham lá na igreja, que prestam o seu serviço voluntário, pastores, obreiros, diáconos. Às vezes eu pergunto, como que você está? Você está bem? Como que está a fazer a obra? Tem duas maneiras que você não pode fazer a obra. Você não pode fazer a obra de maneira relaxada, porque eu vou bem tranquilo, bem relaxado, sem compromisso, porque isso não agrada a Deus. Você vai ter, consequência se você fizer de forma relaxada. Mas também não pode ser um fardo. A igreja não pode ser um fardo. Servir na igreja não pode ser um fardo, não pode ser pesado. Não pode, o jugo precisa ser suave. Não pode te ferir, te machucar. Então, é o equilíbrio das coisas.
E tendo esse equilíbrio, você consegue chegar mais longe, sem machucar, sem adoecer. Então, é uma coisa muito boa na igreja, e eu louvo a Deus lá pelo Ministério Unido Casa de Deus, que os irmãos, eles aliviam a caminhada. Eu tenho bons pastores na igreja, irmãos, você não tem ideia o quanto isto é bom. Por exemplo, no domingo eu não ministrei na igreja. O pastor Gerson pregou no culto da manhã, pregou no culto da noite. Missionária Márcia ajudou lá nos trabalhos da manhã. Pastora Vanessa também ajudou, deu uma palavra muito, muito boa lá no momento da generosidade. Gostei demais da ministração que ela fez e até comentei com os pastores amigos de tão boa que eu achei que foi a ministração. Então, e naquele dia eu descansei. Eu estava na igreja nos 2 horários, mas o fardo é leve, o jugo é suave. Eu estava no meu momento de receber, depois de tantos anos fazendo a obra, você poder sentar, ouvir, né? Poder ficar ali no culto sabendo que os seus filhos em fé, né? Os filhos da fé ali, que estão comigo ali no ministério, têm condição de caminhar e de fazer a obra de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é muito bom, né? Então, pude fazer uma viagem porque tinha pessoas boas na igreja para seguir e fazer a obra do jeito que tem que fazer. Então, o fardo é leve, o jugo é suave. E eu vejo também a igreja, eu fico observando se está pesado para os irmãos, se os irmãos estão de alguma forma sobrecarregados. Então, eu não quero uma igreja oprimida, uma igreja doente, mas uma igreja que sirva ao Senhor com o coração alegre, para que eles possam caminhar e ir longe, porque nós somos ali uma grande família de fato. Esta é uma palavra que define bem a nossa igreja. É uma família, é uma igreja que se conhece, que se respeita, que se ama, e é uma igreja que segue em frente. Então, se o seu fardo está pesado, se o seu jugo não está suave, está ferindo, está machucando, está duro, né? Está ferindo, então não é de Deus. E se não é de Deus, então você precisa trocar. Tem que ir até Jesus, tirar esse fardo pesado para você viver o que Jesus tem para você. Tem muito fardo aí que não é de Deus. É fardo que homens colocam sobre os seus ombros. Então tem que ter muito cuidado com isso. Amém, queridos? Vamos orar aqui. Deus abençoar a vida de cada um de vocês. Estou muito feliz com os irmãos que nos acompanham também em outros lugares, né? Vi o comentário recente do irmão que lá de São Paulo, eu não consigo pronunciar, a cidade dele tem um nome bem grande, né? Mas eu li lá no comentário e cada comentário que os irmãos têm colocado, eu tenho acompanhado e muito feliz mesmo. Me sinto muito honrado com a tua audiência, muito mesmo, porque é um carinho muito grande de cada um de vocês. Amém? A igreja está completando 1 ano, irmãos. 1 ano, que coisa linda. Estamos muito felizes. A membresia da igreja está feliz. Eu estou feliz. 1 ano. Tanta coisa boa aconteceu e tanta coisa boa ainda vai acontecer. Não é verdade? Coisa boa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, pelas vidas que estão conosco neste canal. Que o Senhor continue abençoando, guardando e protegendo. Que esse dia seja de paz, de prosperidade. Senhor, que a tua graça, teu favor se multiplique na vida de cada ouvinte. Que a mão do Senhor permaneça estendida sobre todos e que eles sejam, em nome de Jesus, abençoados pelo Senhor. Que o Senhor, o Deus, guarde a sua casa, a sua família, seu trabalho e que seja, em nome de Jesus, o trabalho das tuas mãos frutíferos. Amém?
Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Amanhã estarei de volta.